Happy Hour está de volta. Hoje a gente está meio cinema, meio gourmet, inspirados pela história do filme Três Mulheres, Três Amores, ou Mystic Pizza, que mostra a história de uma pizzaria que tem muitos segredos na receita. A gente segue falando sobre essa comida que aproxima amigos, famílias. Todo mundo gosta, né, gente? Quem é que não gosta de comida? Ou de comida e de pizza, né? E a nossa convidada é uma especialista no assunto, a empresária Tatiana Vidal de Negreiros, que comanda uma pizzaria que faz parte de uma rede americana fundada em 60. Tatiana, seja bem-vinda. Obrigada. E é legal, assim, por que a gente convidou a Tatiana? Porque a Mystic Pizza, você não viu o filme, né? Não. E ela disse que vai ver, que está super curiosa para ver. E essa coisa da tradição, os Estados Unidos, eles têm uma tradição de que eles têm muitos italianos, né? Foram para lá e eles têm uma pizza diferente da brasileira, não é isso? Sim, bem diferente. Como é que se diferencia assim a pizza americana da brasileira? Primeiro que a massa já é diferente, o molho. O molho, eu acho que é o grande, né? Diferencial. O molho da pizza americana, ele é bem mais concentrado, bem mais consistente e ele tem um leve adocicado. Ele é um pouco mais adocicado e bem concentrado. E bem concentrado, né? Aquele molho de tomate. Eu já morei, inclusive, uma época nos Estados Unidos e eu trabalhei numa pizzaria na Flórida. E aí depois, quando eu voltei, eu falei, ai, gente, que vontade que eu tinha de comer aquela pizza, daquele molho, de sentir aquele gosto, né, daquela pizza, que é realmente diferente. Aí você resolveu apostar numa rede que é americana. Isso. E aqui está aqui agora o João Pessoa. Como é que tem sido assim a resposta das pessoas à pizza americana? Então, a Domino's ela é muito bem aceita aqui no Brasil. Como você mesmo disse, a pizza americana ela agrada muita gente. Então, a gente teve uma resposta muito imediata. Afinal, a Domino's ela tem muitas unidades já no Brasil e no mundo todo. Ela não agrada só os Estados Unidos. Hoje a gente tem mais de 20 mil unidades no mundo inteiro. 20 mil? 20 mil unidades no mundo inteiro. Então, a Domino's ela é muito democrática. Então, ela atende qualquer lugar do mundo hoje. E tem um segredo. Essa, por exemplo, você falou que era tipo pão. O que é pão? Isso. Essa é uma massa diferenciada, que é uma massa que leva flocos de manteiga nela, só na massa. E no preparo dela, na condimentação dela, ela não tem borda. Não tem aqui. Isso. Não tem borda. Ela é assada numa frigideira. E ela numa frigideira? Numa frigideira, exatamente. Ela é assada numa frigideira e ela leva 2 camadas de mussarela e ela é recheada de ponta a ponta. Você vai ver que ela não tem borda. Não tem aquela parte da borda, né? Isso. E aí, no caso, tem outras versões também, tem outras variações. De pizza? De pizza, além da pan, tem outras. Isso, tem a tradicional, que é a pizza que a gente abre normal, que a gente chama de estrecha normal, mas deixa a borda marcada, que a gente marca a borda e condimenta ela só no meio. A gente estava até gravando aqui um Insta Stories e eu perguntei para ela qual o segredo de uma boa pizza, qual é? A massa tem que ser bem feita. Massa é tudo na pizza. Massa e basicamente mussarela. tudo. E Agora sim, eu já comi um pedaço que eu não aguentei aqui na hora do intervalo. E o molho, né? Assim. Isso. O molho depende muito do paladar. Como toda pizza ela vai ter sempre, ela é sempre composta de massa, molho e queijo, o molho é o que vai variar. Mas a mussarela, a qualidade na mussarela é que vai determinar muito o sabor da pizza. Então, o queijo, a qualidade do queijo vai determinar. Com certeza. Mas você não consegue fazer em casa esse molho, viu? Vou logo avisando. Não consegue. Que eu já tentei fazer vários molhos e é impressionante como não consegue. Aí, como é que é essa logística de tradição, por exemplo, de você trazer uma receita internacional, um sabor internacional para cá? Como é que é essa logística? Como a gente é uma franquia, por exemplo, o molho não é feito no Brasil. O molho, a Domino's tem uma fábrica no Chile que ela atende toda a América Latina. Então, o nosso molho é importado. Ele vem do Chile. A massa, cada unidade, ela tem um setor chamado comissariado, que a gente faz a massa na própria loja. Só que para isso a gente recebe um treinamento para ser feita a massa e existe alguns ingredientes que a gente coloca na massa, que são ingredientes assim que dá o sabor à massa, que no caso da nossa é um ingrediente chamado premix,
que só a Domino's tem. É como se fosse o segredo da Coca-Cola, que é o segredo... Tem lá o seu segredinho, Exatamente. né? Quem for assistir o filme vai ver que a mulher não fala o segredo dela, né? O pessoal fica doido para saber, a pizza recebe uma crítica maravilhosa, então tem essas coisas assim, a massa vocês recebem um treinamento específico para isso, e tem o segredo, e então o molho vem de fora. O molho vem de fora. A gente nem produz ele aqui. A gente recebe ele em bags e processa ele aqui mesmo. Aí, por exemplo, o Brasil, ele tem uma receita de pizza que seja só do brasileira? Dentro desse contexto internacional ou não? Cada é padrão mesmo? Não. Tem sabores que são tipicamente brasileiros. Por exemplo, o brasileiro gosta muito de frango, o brasileiro gosta muito de pepperoni. São os sabores que mais... O Nordeste gosta muito de frango. O brasileiro, em geral, gosta muito de pepperoni, calabresa, bacon também mas assim, o carro-chefe é frango e pepperoni. Você sabe fazer pizza? Eu sei. Se botar, sai a pizza... Sai. Desse jeitinho que a gente está vendo aqui. Isso é muito importante, né? Desde a fabricação da massa até a abertura, que é estrechar a massa, a condimentar, que é na make line, a tirar, porque são vários passos. É uma linha de produção mesmo. A gente tem que saber tudo. Quanto tempo leva, assim? Já deixa a massa pronta, mas tipo, vamos supor que eu fosse fazer tudo... ali, tipo a massa, tal, molho e tal. Bom, a massa, ela não pode ser feita na hora, tá? A massa, se eu fizer a massa hoje da Domino's, eu só posso usar ela daqui a 2 dias. Ela precisa maturar 2 dias para ela ser usada. Para eu fazer a pizza, eu tenho um tempo determinado para fazer essa pizza. Eu tenho que deixar essa pizza pronta, entrando no forno em 2 minutos e 59. Esse é o tempo que a Domino's determina para eu deixar essa pizza pronta, entrando no forno. Então, esse é o tempo. Aí eu tenho mais ou menos de 4 a 5 minutos de tempo de esteira, que é o tempo que passa no forno. Tenho mais ou menos 10 a 15 segundos de corte. E aí eu paro ela no hot, que é onde ou vai para o delivery ou vai para o balcão. Gente, tem toda uma logística. Tem. Cronometrada. Exatamente. E o surgimento da marca? Porque assim, tem década de 60, ou seja, tem aí quantos anos? Vamos lá, 5. Tu entende tudo de matemática, assim, de 40 para... Já tem 40, quase 60 anos. Mais ou menos. 57 anos, já estamos dizendo, quase 60 anos. Isso. Como é que foi a fundação, assim? A Domino's, ela nasceu entre 2 sócios, lá nos Estados Unidos, e era uma pizzaria de bairro. E um desses sócios desistiu da sociedade e trocou essa sociedade por um Fusca. E esse outro sócio que ficou com a marca investiu tudo que tinha nela e virou o que ela é hoje. Gente, olha que história legal, tá vendo? O que trocou pelo Fusca deve estar se sentindo bem triste. Acho que sim. Você enjoa de pizza? Não. Acho que pizza é a única coisa que a gente não enjoa. E o bom, sabe o que é o bom de pizza? É quando você come no outro dia, você pega da geladeira, ela fria, ela tá boa ainda. É verdade. O bom não, o ruim, porque não fica ruim. Não fica. A pizza boa, na verdade, né? Porque tem muita pizza, assim, eu acho que já rodei, já comi pizza em um bocado de lugar. Tem pizza ruim demais, a gente vê muita pizza ruim. Tem muita pizza ruim. Mas assim, é difícil você pegar uma pizza boa e no outro dia você pegar da geladeira... E não tá boa. E ela não tá boa, ela continua boa. Pizza da geladeira é boa, viu? E essa coisa toda, assim, de como é que é teu dia a dia nessa história toda? Assim, a Domino's, ela funciona só na parte da tarde e noite, né? Então, normalmente, a gente só faz massa 3 vezes na semana, porque a gente tem esse gap de 2 dias, a gente não faz todo dia. Então, esses 3 dias, a gente tem funcionários que entram mais cedo na loja para fazer a massa, porque a gente precisa de mais de um funcionário para fazer a massa. E o dia da pizzaria mesmo começa a partir da tarde. De manhã, realmente, para resolver mais coisas burocráticas, essas coisas. Mas a produção, o chão de loja, que a gente chama, é a partir mesmo das 2 horas da tarde até meia-noite. E as pessoas gostam muito de levar para casa, né? Sim. Para comer em casa, lá, assistindo o programa. É uma coisa que leva a uma coisa mais descontraída, né?
E como é que é assim, tipo, pessoal, assim, que vai uma vez por semana, o pessoal gosta de comer pizza. Como é que é essa coisa assim você vê gente lá que tipo todo dia eu vou comer pizza. Então, pizza é um produto muito democrático, né? Como você disse, você encontra pizza ruim, encontra pizza excelente. Então, assim, a gente tem todos os tipos de cliente. A gente tem aquele cliente que vai uma vez por semana, todos os dias naquele mesmo dia. A gente tem aquele tipo de cliente que vai, no caso da terça-feira, que é a terça-feira em dobro. Toda terça-feira ele está lá. Tem aquele cliente que vai toda sexta-feira e tem um cliente que vai todo domingo, que domingo à noite é sagrado. Tem aquele outro cliente que não vai, que pede sempre em casa. A gente tem cliente que, assim, ele num mês, ele faz 20 pedidos. Então, praticamente, ele come todos os dias. Então, ele come todos os dias, olha. Praticamente. Então, eu acho que é o produto. Pizza é muito democrático. Então, tem aquele que come uma vez no mês, como tem aquele que come quase todos os dias. Acho que aquele que come uma vez no mês está de dieta, né? É. Ele deve estar de dieta, a nutricionista não deixou. E por que o molho no Chile? Deve ter algum segredo lá no Chile. Eu acho que deve ser algum incentivo. É a logística. Ou então algum incentivo fiscal, algum incentivo que deva deixar a indústria, porque é uma indústria que fabrica só o molho da Domino's, só o molho. Exatamente, para poder distribuir para toda a América Latina. Aí o segredo Do molho? do molho, nem você sabe. Nem eu sei. Não sabe o segredo a gente não vai saber o segredo do molho, nem a Tatiana está dizendo que não sabe. Sei. E nem vem escrito. Não tá nada escrito lá, não tem receita, ninguém vai lá e descobrir, trabalhar uma semana para saber, porque a típica pizza mesmo, assim, de americana mesmo, assim, aquele sabor que te leva. Quem já foi, quem viaja e come, aí fica com aquela... Você lembra, né, daquele momento. Remete muito. Remete àquilo, né? Remete, com certeza. A Domino's, ela faz questão disso. A Domino's, ela mantém essa imagem, pizza americana. Porque a Domino's é americana, então ela quer que o cliente que comer aqui no Brasil, que coma nos Estados Unidos e que coma lá na Índia, ela sinta exatamente o mesmo sabor. Ó, estão me perguntando as perguntas do pessoal, de David aqui. David está perguntando da questão de se pode comer pizza com a mão. No Brasil a gente não costuma comer pizza com a mão, mas lá nos Estados Unidos eles chamam até de slice, né? Você pede só uma slice e come com a mão mesmo. Aqui, Vou te contar um segredo. A pizza boa, que se come com a mão, é aquela pizza que você pega e coloca e a pizza não cai. É aquela pizza que tem uma massa excelente. Quando você pega uma pizza, porque a pizza é para comer com a mão mesmo. Então, você pega a pizza aqui, se ela não cair, a massa da pizza está excelente. Eita, será que eu posso fazer esse teste aqui? Faça, pode fazer. Eu vou fazer esse teste aqui. Deixa eu pegar tô com o meu guardanapo aqui. Eu já comi um pedaço, né? Vou pegar aqui. Ó, ela não cai. Então, a pizza é boa. Exatamente. Gente, tá boa mesmo. Ó. Não cai. Não cai. Porque se cair é o quê? Que a massa não... A massa, isso. Não é uma excelente massa. Não é uma pizza ruim, não é isso. É uma massa boa, uma massa excelente. Ela deixa a pizza exatamente assim. Bem retinha, para ela não, quando a pessoa for comer, ela não fique caindo não assim. Isso, exatamente. Como a gente vê, quando ela é muito fininha também, né? Isso. E esses dois sabores que a gente tem aqui são os mais... Tipo assim, esse é o quê aqui? Que sabor é esse? Esse aqui é uma pizza que está na nossa categoria mais elevada, que chama Deluxe. Deluxe, tem o quê nessa Deluxe? Eu tô vendo aqui, ó. Tem champignon, tem pepperoni, tem presunto, tem pimentão e cebola, azeitona preta. Isso. E essa outra ali? Essa aqui é a Pepper Rock. Pepper Rock. Isso, ela foi criada pro Rock in Rio, essa que pizza. Legal! A pizza do Rock in Rio. Isso. Aí ela é pepperoni, cream cheese, azeitona preta e alho crocante. Gente, eu vou comer as duas daqui a pouco quando terminar, porque ficar com no ar não dá, né?
Então ela foi criada, pensada nesse evento. Isso, exatamente. E vai ter Rock in Rio e eu acho que o pessoal vai comer bastante, então lá, né? Todos os anos a Domino's está lá no Rock in Rio, todos os anos. Então não é gafe comer pizza com a mão. Não, pode comer. Pode comer com a mão. Comam a pizza com a mão, à vontade. Acho que eu comeria, acho que até a pizza inteira. David, você comeria sozinho a pizza? Come pouco pizza? Não. Tatiana, e conta pra gente aí quais são os projetos para 2017. Muita pizza? Muita pizza. Tudo termina em pizza para você? Por enquanto, sim, tudo pizza. Tudo termina em pizza, né? Isso. Você é aqui de João Pessoa? Não, eu sou de São Paulo. São Paulo. Sou de São Paulo, mas a minha família... Que é a cidade que mais... Tem pizza. Aliás, o estado... São Paulo, como um todo, é o estado que mais consome, mais produz. E tem todos os tipos de pizza. E tem todos os tipos de pizza. Isso. E tem referência nacional em pizzarias também, né? Isso. Se eu não me engano, aliás, São Paulo tá no ranking aí não sei se é a segunda cidade que mais consome no mundo, né? Eu acredito que sim. Eu sei que o americano consome demais, né? Eles têm várias pizzarias tradicionais, aquelas pizzarias... Tem muito italiano que foi pra lá, que levou e tudo, né? Você deve, quando você viaja, assim, por exemplo, você vai conhecer as pizzarias? Se torna uma rotina, né? Tudo que a gente lida no dia a dia, a gente, quando viaja, busca. Sempre. Fora a sua, então, assim, qual é que você te marcou? Normalmente, quando eu viajo, a gente sempre busca Domino's, não sei porquê, mas eu sempre vou atrás de Domino's. Mas eu gosto muito de pizza gourmet. Sempre quando, assim, que eu posso não comer Domino's, eu gosto muito de comer pizza gourmet. São Paulo tem muitas pizzas gourmet. São Paulo tem, Isso, tem. Na Itália também é uma boa referência de pizzas muito boas que a gente come. Mas eu sempre vou buscar Domino's para ver como é nos outros países, sabe? O sabor é padronizado, você acha que é? Você acha que... A única coisa que diferencia são os sabores que não são iguais de uma para outra. Por exemplo, no México tem pizzas que tem aquela pimenta jalapeña, entendeu? Essa é um pouco levemente apimentada. Ela é mais apimentada do que a brasileira, no caso, que eu gosto. Eu acho que é um nível de pimenta bacana, que eu também não gosto daquele... Quando você coloca a pimenta hot pepper, que eles chamam, né? Aí fica, de fato, bem apimentada. Bem apimentada, isso. Mas aqui a gente sente um apimentado legal. Então, tem países que eles gostam com mais pimenta. Com mais pimenta. O que é, assim, um crime, assim, que você vê... Ai, meu Deus, estão fazendo isso com a pizza. Colocar o quê em cima da pizza? Ou não? Você acha que o pessoal... Tipo, tem gente que bota azeite, ketchup, maionese, mostarda. Você acha que tira o... Eu acho. Eu ia falar. Assim... por exemplo, na pizza americana, eu acho que o molho é o suficiente. É o segredo, Pra colocar ketchup em cima, eu acho que fica... O ketchup eu acho que fica um conflito de sabor. Eu também acho que não precisa. Não precisa, é desnecessário. Na verdade, quando você sente vontade de colocar condimentos demais, é porque a pizza não é boa. Pode ir... Vá comigo aí. Eu não sou especialista em pizza, mas quando eu sinto vontade de colocar coisa em cima da pizza é porque ela não tá lá muito boa, porque o molho dela não é bom, né? Eu acho. Acho que pra tudo, né? Quando a gente começa a colocar muita coisa na comida, é porque a gente tá querendo mudar o sabor. Um azeite até que vai, mas ketchup, maionese, mostarda, eu acho que já começa altera, a bagunçar a coisa, já altera, né? A origem. Já altera a origem, Com né? certeza. Olha que legal, gente. Tá vendo? Curiosidades sobre a pizza. Você tem alguma coisa assim que você não sabia sobre a pizza, que te chamou a atenção assim, uma informação, ai, eu não sabia que... A massa, esses 2 dias de maturação da massa. Eu achava que, na verdade, existem massas hoje que não precisa ter esse período de maturação. Na Domino's é essencial. Se eu bater uma massa hoje e eu usar hoje, ela fica completamente diferente disso aqui. Completamente diferente. Para mim foi uma surpresa, eu não imaginava. Para mim, fazia massa hoje, eu podia usar hoje. Mas não, eu tenho que esperar 2 dias para que ela mature. Aquela coisa vai tendo um processo lá na massa e ela vai ficando maravilhosa. Foi um prazer ter você aqui no Happy Hour. Prazer foi meu. Quem quiser te seguir, qual é o Instagram? Da Domino's. Domino's Pizza _Domino's Pizza _ Bessa. Para seguir aí, ó, acompanhar essas delícias.
Eu vou ficar aqui, solta imagens aí do filme, porque eu já vou comer, né? A gente vai ficar aqui, o programa vai ficando por aqui. Você pode rever esse nosso bate-papo lá no YouTube, depois a gente vai postar este programa, Happy Hour com Clara Torres. E eu vou comer pizza. Tudo Happy Hour hoje termina em pizza. Seria bom que fosse sempre terminando em pizza, mas aí também não dá, né? Obrigada, Tatiana, beijão. Obrigada. A gente vai ficar aqui e eu vou comer. Tchau. Before it was a hit movie, Mystic Pizza was a little 10-table pizzeria. And it was called Ted's, It'll be $7.28, please. until the Zellipus family bought it in 1973. They had a little place in New London, down by the State Pier, called Fulton Pizza. It was back in the early 70s. Hello, ladies. How are you? And my father